Todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por esta rica oportunidade. Quero, iniciando, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus pelo dom da saúde, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui no seu santo lar, na casa do Senhor, para enaltecê-lo e glorificar o seu santo nome. Quero agradecer ao nosso pastor Arnóbio Tavares, como a todos que o ladeiam e compõem este seleto grupo para adorar a Deus, como também a todos que aqui estão presentes e a você que está nos acompanhando, cultuando a Deus aí da sua casa, do seu trabalho, aonde este trabalho está aí te alcançando, dizer da nossa satisfação em poder estar na presença de Deus, porque Deus já tem falado conosco. Coisa maravilhosa é estar na presença do Senhor. E em gratidão quero louvar a Deus pela a vida dos meus parentes, meus entes, que Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem feito grandes coisas desde o último domingo, visto que o Senhor tem cuidado, em especial de um parente meu primo, Carlisson Jordan, que esteve internado, mas Deus o trouxe para casa, sã e salvo. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem permitido nas nossas vidas, como também quero agradecer a Deus pela vida da Susan Kelly, minha prima também. Dizer da nossa gratidão, amados, em estar louvando a Deus. Eu quero convosco agradecer pela vida da minha família, minha esposa, irmão Delane, e os meus filhos, Williane, Débora e Davi. Queridos, abra sua Bíblia conosco no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 26. Só apenas o versículo de número 26. Há dias Deus tem colocado em nosso coração esta palavra, esta mensagem, e eu disse: meu Deus, hoje estarei ali te adorando e auxiliando na ministração da palavra, e é esse texto, Deus, que tu já tem tratado conosco. E Deus disse: sim, é este mesmo. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, e leia conosco capítulo de número 23, versículo de número 26. Assim está escrito: quando o levaram dali, pegaram um certo Simão, que era sirineu, e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas para que a carregasse atrás de Jesus. Eu quero orar por esta palavra, e feche os seus olhos. Deus, tu, Senhor, que pode todas as coisas, sabemos que a tua palavra se renova a cada dia, a cada amanhecer, certo de que ela tem direção para cada um de nós, para cada coração. Te rogamos, Senhor, para que tu trate com cada um dos teus filhos, como aqui já fora dito, ó Pai, agindo, Deus, de forma ímpar, transformando e mudando, ó Pai querido, a vida de cada um de nós. Pai Santo, em nome de Jesus, visita, Senhor, os enfermos, visita, ó Deus, aqueles que estão encarcerados,
Visita, ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão necessitando agora, Senhor, de uma ação imediata da tua parte. Ah, Deus da glória, que tu cresça, Senhor, e que nós diminua na tua presença, te servindo e te adorando em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus tem falado conosco há 20 dias atrás sobre esta questão. E a gente tem mergulhado na história que, diga-se de passagem, que é muito pouca explorada, a história de Simão, o Cirineu. E a Bíblia vai dizer que os sirineus vinham de uma região ali do Egito, na Líbia, de Cirene, propriamente dito. E a história vai dizer que Simão era sirineu, o hábito, a cultura dos sirineus era servir ao Senhor com todo o rigor que a lei lhes dava, lhes garantia. Era homem zeloso, homem cuidadoso. E a Bíblia vai dizer que Simão vinha adorar ao Senhor no período pascal, na semana da Páscoa, na semana em que o mestre já tinha passado pelo processo do julgamento, tinha sido espancado, chicoteado, já tinham lhe colocado aquela cruz de espinhos, esbofeteado o rosto do nosso mestre Jesus, lhe puseram a cruz. E naquele período, em trânsito ao Gólgota, surge um Simão que vinha do campo, totalmente dedicado a adorar, a prestar seu culto a Yahvé. Porém, amados, a história daquele homem foi mudada. E eu quero com você, em nome de Jesus Cristo, trazer um tema para este momento, na vida de Simão, quem sabe para a sua vida nesta manhã. E o tema é: a cruz de Cristo muda a nossa trajetória. Aquele homem que tinha um perfil de zeloso, cuidadoso, que se dedicara a ir adorar a Deus. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho está uma grande multidão. Estava ali Jesus, com a cruz pesada, já sem forças para continuar. E Simão, ali por perto, foi separado, colocado junto ali de Jesus por força da guarda, para poder ajudar a Jesus. Não foi nada ligado à benevolência, ligado ao cuidado, ligado a ajudar. Foi algo totalmente contrário àquilo que estava no coração de Simão. Porque a Bíblia vai dizer que Simão, ele tinha um objetivo, ele tinha uma trajetória, ele tinha um compromisso, era de ir adorar ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer, amados, que naquele período da festa pascal, a festa dos hebreus, porque Deus tinha libertado o povo, tirando-o do Egito. E Deus, quando por meio do seu servo Moisés, aplica a instituição, aplica-lhe as leis
aquele povo hebreu, para a melhor demanda daquela grande multidão, no contexto administrativo daquele povo, a Bíblia vai dizer que Deus apresenta as leis para Moisés e Moisés para o povo. E quando a Bíblia faz as observações acerca dos cuidados da limpeza, da purificação, do modo de adoração, a história vai dizer que nenhum daquele hebreu, nenhum judeu, nenhum daqueles que foram marcados pelo Deus que tira o homem do Egito, que traz o homem para a sua maravilhosa luz, nenhum desses poderiam se contaminar. E dentre esses critérios lhes é apresentado o fato de nenhum judeu poder tocar em alguém no contexto moribundo ou já morto por si. Não podia. Se tocasse, estava contaminado, não poderia adentrar no templo, não poderia adorar o Senhor, não poderia prestar o seu culto a Deus. E a Bíblia vai dizer que Simão ajudou a Jesus, esforçou-se para carregar a cruz, e que com certeza os planos dele tinham sido frustrados. Mas eu vim dizer nesta manhã que o encontro da cruz de Cristo muda a nossa trajetória. Os sirineus, amados, têm um perfil de zeloso, de cuidador, mas ao longo do tempo, a história vai dizer, amados, por meio das Sagradas Escrituras, que aqueles que se diziam os sirineus, eles simplesmente contendiam com aquele novo evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos conta em Atos dos Apóstolos que os sirineus, com outros grandes grupos, se posicionavam contra aquele novo evangelho, aquela nova forma de pregar, de viver, de servir, de se envolver com Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que os sirineus, queridos, tramaram contra Estevão. Estevão foi apedrejado. E a Bíblia vai dizer que os sirineus, junto com outros grupos, glória a Deus, aleluia, planejaram, tramaram contra o grande diácono. E a Bíblia vai dizer que eles deram aquele falso testemunho. Então veja que a vida religiosa de Simão praticamente não levava ele a lugar nenhum, era apenas, como alguns têm o hábito, do culto conhecido como de corpo presente. Tem muita gente, amados, que precisa entender isso, porque para esta situação não existe definição de tempo de ser mais crente e menos crente, muitos anos de crente, não. O ato de adorar e servir a Deus é contínuo e deve ser praticado todos os dias. Todos os dias. Como foi que você acordou nesta manhã? Qual foi o propósito que quando você dobrou os seus joelhos, você colocou nas mãos do Senhor? Qual foi os objetivos que você colocou diante de Deus?
Porque quem vive uma vida religiosa, irmãos, a prática dele geralmente é estar onde tem multidões. Geralmente é estar onde tem movimentos. Geralmente é estar onde tem aqueles trabalhos emblemáticos. Mas a vida cotidiana, o dia a dia, não está totalmente voltado para servir ao nosso grande Deus. E aí, queridos, a Bíblia vai dizer que os sirineus tinham esta prática, esta habilidade. Eles compreendiam, porém, a forma que Simão, logo quando se encontrou com Jesus, gerou-se na vida dele algo extraordinário. Extraordinário. Diga comigo nessa manhã. Extraordinário. É o que Deus vai fazer na tua vida. Extraordinário é o que o Senhor vai fazer no seio da tua família. Extraordinário. Porque é necessário que a gente se encontre com Cristo. Que Ele transforme as nossas vidas. Agora precisamos permitir que Ele assim o faça. Precisamos entender os planos de Deus para as nossas vidas. Precisamos nos colocar à disposição do Mestre. A história diz, meus queridos e amados irmãos, que os sirineus, eles simplesmente tinham esta prática, este hábito, viver um perfil de fariseísmo, um perfil farisaico, um perfil onde eles podiam tudo e os demais não podiam nada. E a Bíblia vai dizer, queridos, que quando Estevão, ele era diferenciado. Estevão foi o primeiro, ou um dos 7 primeiros diáconos apresentados na igreja primitiva. E a Bíblia vai dizer no capítulo 6, versículo 8, o perfil daquele homem chamado Estevão. E Estevão, homem cheio da graça e do poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos chamados da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrianos, da Cilícia, da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. A Bíblia diz, queridos, que esses homens contendiam. E quantas pessoas não têm se levantado para questionar a tua fé, o Deus que você serve? Quantos? Quantos? A história relata, queridos, que o Espírito Santo na vida daquele homem fez toda a diferença. Estevão tinha um perfil totalmente diferenciado. A Bíblia vai dizer, então, amados, que os sirineus, eles tinham este hábito. Mas eu não vim aqui para falar sobre os sirineus. Eu vim aqui para dizer que Jesus, ou a cruz de Cristo, ela muda a minha e a tua história. E por isso, a Bíblia vai dizer que Simão, depois que se encontrou com Jesus,
a vida dele e da família dele mudou. A vida de Simão mudou, irmãos. Quem se encontra com Jesus, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quando a gente se encontra com Jesus, irmão, Jesus transforma a vida do ser humano. E você precisa entender que é preciso aceitá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, se derramar nos pés do Senhor. E aí o Senhor, Ele vai transformar o teu viver, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar o teu cativeiro. Aleluia. Logo quando cheguei aqui, que dobrei os joelhos, Deus tem falado ao nosso coração. E Deus dizia que estava mudando a história de alguém. Que estava mudando a história de alguém, porque Ele sabia o que estava passando, o que você estava vivendo. Que nessa manhã, quando você se levantou e disse para Deus: Senhor, aleluia, eu não suporto mais. Dekevio, aralabastequei-me, aralabacé. Está difícil. O Senhor, nesta manhã, está renovando as tuas forças, está transformando, está abrindo a tua mente, está te mostrando: meu filho, minha filha, eu estou aqui do teu lado. Não se preocupe com o que o homem vai fazer, porque a palavra final é do Senhor. Não se preocupe com aquele resultado. Não. Coloque nos pés do Senhor Jesus, e Ele vai mudar a história. Ele vai mudar este resultado. Por mais que todos digam: não tem mais jeito, o Senhor nesta manhã está fazendo o milagre em favor da tua vida. Aleluia! Aleluia! Deus não te trouxe aqui por acaso. Você não está sendo alcançado por este culto, por este trabalho, por estes louvores, por esta ministração, por acaso. Deus está tratando com você nesta manhã. Era o que precisava acontecer na vida de Simão. A rotina, a mesmice, já não estava, irmãos, interessando mais. Aquela prática rotineira de todo ano, eu tenho que ir para prestar o culto. E Deus fala comigo nesta manhã, dizendo que tem muito crente que quando vem prestar o culto, vem desanimado, vem entristecido, vem como se fosse obrigado. E Deus não recebe, irmãos, esta forma de adoração. Que muitos já chegam com vontade de sair. Que muitos já chegam olhando para o relógio, para saber que hora que vai terminar. Aleluia. Renova, Senhor. Renova. Para que possamos, ó Deus, sentir a tua graça. Simão teve aquele grande encontro com Jesus. A vida dele foi marcada. E a Bíblia vai dizer que Simão, com a sua família, depois deste grande encontro, a família de Simão, ela é citada. O Evangelho de São Marcos vai dizer
acerca deste momento, que Simão não estava só naquele ato de adoração. Em Marcos, capítulo 15, versículo 20 e 21, a Bíblia vai falar dos filhos de Simão. Se você tiver a sua Bíblia e puder abrir, abra conosco em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 15, glória a Deus. A gente vai ver o mesmo processo, mas com uma diferença. Glória a Deus. Versículo 20 e 21. Aleluia. Que diz assim: depois de zombarem dele, desse modo despiram-lhe o manto de púrpura, vestindo-lhes roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo, isso a Jesus. E o versículo 21 diz: e obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufus. Aleluia. A família de Simão viu o que estava acontecendo. A família de Simão percebeu o que estava acontecendo. Aleluia. A família de Simão viu também que ao terceiro dia, aquele homem que estava condenado à crucificação, aquele Jesus que ficou no meio entre dois malfeitores, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Eles viram o poder e glória do Mestre Jesus. Até porque, amados, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscitou, em média, 500 pessoas foram testemunhas do fato. 500 pessoas. Fora aqueles que testemunharam outros grandes feitos pela ressurreição do Mestre. Aleluia. É notório, é perceptível que aquele homem mudou a vida daquela família, que aquele homem que morreu na cruz, que derramou seu santo sangue, seu puro sangue, que realizava milagres e maravilhas. Aleluia. Morreu e ressuscitou. O Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma, ele muda, ele dá direção. Depois de tanta coisa que tem acontecido no nosso mundo atual, tem muita gente, irmãos, que ficou sem direção. Tem muita gente que não sabe para onde correr. Tem muita gente que não sabe a quem buscar. Tem muita gente, irmãos, que precisa olhar para a cruz de Cristo. O sangue carmesim, o sangue que purifica o homem de todo pecado. Simão percebeu isso, sua família envolto viu isso. E a Bíblia vai dizer que Paulo, nas suas ministrações, faz uma declaração muito importante. Romanos, capítulo de número 16. Glória a Deus.
versículos de número 4, 5, glória a Deus, vai nos dizer acerca daquela família que depois que teve um encontro com Jesus, que diz assim, amados, os quais arriscaram a própria vida por mim, Paulo falando, não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios, versículo 13, cumprimentai a Rufus, filho de Simão, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. A família inteira de Simão teve um encontro com Jesus, e depois deste encontro, a família dele foi mudada, a história deles foram mudadas, porque Deus tem plano para a sua vida nesta manhã. Você precisa apenas se encontrar com Jesus. Aleluia! Tente o que você quiser tentar, meu irmão. Meu amado ouvinte, faça do jeito que você quiser fazer. Mas Deus está dizendo nesta manhã, não tem mais escapatória, não tem mais outro caminho. O caminho é Jesus. Aleluia. É Jesus. Agora, quando você se encontra com Jesus de verdade, não pelo fato apenas de conhecê-lo, não pelo fato apenas de ouvir falar dele, não pelo fato de também ouvir falar das suas maravilhas, não pelo fato de saber que ele está passando ali ou aqui, como algumas histórias que a Bíblia relata, como no caso da mulher do fluxo de sangue. Não, mas quando você se encontra de verdade, quando você entrega a sua vida por inteiro, aleluia, quando você decide mudar, agora eu vou seguir a Jesus. Por isso que aquela proposta de Jesus, aquele jovem rico, foi muito difícil, foi muito dura para ele, porque ele vivia uma vida religiosa. Jesus, quando foi abordado por ele acerca do que precisava para entrar no reino do céu, do que precisava para ser salvo, Jesus disse para ele que ele repartisse os seus bens com os pobres e o seguisse. Isso foi muito duro para aquele jovem rico, porque verdadeiramente ele não quis se entregar a Jesus. Ele queria desfrutar das bênçãos do mestre, mas não queria viver com o mestre. Ele não queria passar pelas experiências, porque se tem algo maravilhoso é o modo como Jesus discipula os discípulos. A proposta que ele traz aos discípulos, servir a Deus nunca foi fácil, meu irmão, mas sempre foi prazeroso, porque Deus, ele transforma a vida do homem, e existe simultaneamente um feedback. Tu ora, Deus responde, Deus age, você pede, você se acha em situações difíceis e Deus se faz presente. Ele trata com você, os seus ouvidos são apurados, aguçados, a voz do Espírito Santo, depois que você aceita a Jesus, ela vai de imediato no teu coração. A sintonia com o céu. Eu sou apaixonado pelo modo como Jesus desenvolve o contexto de convidar, ensinar e enviar. Eu acho lindo, pastor. Coisa fora do comum. E por que dá certo? Porque Jesus ensina que nós devemos colocar em prática.
E quando dá errado, é porque nós deixamos de colocar em prática. Por isso que às vezes a gente encontra alguns discípulos perguntando: quem será o primeiro no reino do céu? Porque deixaram de colocar em prática. Exatamente. Porque Deus, irmãos, Ele não está preocupado com essa questão do grande e do pequeno, não. Ele quer você. Ele quer você. Ele tem plano na tua vida. Ele tem a história traçada desde quando você estava lá, no ventre da sua mãe, antes que seus ossos fossem formados, assim dizia o salmista. Deus já te conhecia. Deus já te via. E o que importa é que você tem passado por todas essas lutas, todas as batalhas, mas depois que você se encontra com a cruz de Cristo, aquela intervenção assim, ó, eita Deus da glória. Aí Ele muda, irmãos, Ele transforma, Ele age. E por isso estamos aqui, para dizer a você, que quando você se entrega por inteiro, como esta família, a família de Simão Cirineu, aí você vai cantar o refrão de alguns hinos, né? Que vai valer a pena. Como é bom estar na presença de Deus. Os louvores que aqui foi entoado, Deus falava ali comigo poderosamente. Meus olhos marejavam de lágrima, porque Deus, Ele fala, Ele habita no meio dos louvores. Então a família de Simão, ela foi transformada. Eles iam prestar um culto a Deus, mas eles entenderam ali, depois daquele encontro, meu amado e querido evangelista, que a melhor forma de cultuar era estar na presença. A melhor forma de cultuar era que eles se bateram de frente com o Cordeiro Pascal. A melhor forma de cultuar era a limpeza que era necessária na vida do ser humano, para de modo sóbrio, nítido, claro, perceber que Ele transforma a nossa vida, muda a tua história. É por isso que você vê muitas pessoas esperando uma intervenção divina, um agir divino. Agora, sim, não dá mais só para querer os milagres de Deus. Temos que aceitar o Deus do milagre. Não adianta desfrutar apenas dos milagres, das benesses. Não. Era dessas coisas, e é destas coisas que Deus fala quando Abraão é chamado de amigo de Deus. Não importa o tamanho, o que ele pode fazer. Não importa. O que importa é que Ele quer ser seu amigo. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar no teu lar, no lar da tua família, mudar a tua história, a história da tua família, mudar a história dos teus vizinhos, mudar a tua trajetória. Simão é muito pouco mencionado, mas com a graça de Deus conseguimos entender que era preciso aquela intervenção na vida dele.
Talvez você hoje possa estar passando por algo muito difícil. Mas eu vim dizer a você nesta manhã que não é para a morte. É para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Você é muito importante para Deus. Se existe uma cultura atual que nos deixa entristecido, que vai de encontro à palavra de Deus, vai de encontro ao amor de Deus, é quando eu escuto, pastor Edmilson, alguém dizer assim: o ser humano não presta. Olha, quando eu escuto isso, irmãos, não me interprete mal. A gente sabemos que o ser humano, ele é pó, ele é cinza. Mas hoje é muito generalizado isso. E aí o que é que acontece? Quando eu escuto isso, meu amado irmão, aí eu vejo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o contexto atual é fazer com que o ser humano desacredite do próprio ser humano. É fazer com que o ser humano desacredite de que Deus pode transformar a vida do ser humano. É fazer com que as pessoas desacreditem nas pessoas. É fazer com que as pessoas entendam que a criação, aquilo que é chamado como coroa da criação, seja lançada ao lamaçal, seja lançado ao esquecimento, seja lançado e condenado como a obra da perfeita, poderosa mão do nosso bom Deus. O Senhor, Ele tem plano para a sua vida. Então, quando você se deparar com uma situação e achar que tudo acabou, não acabou. O Senhor, Ele muda a tua história. Ele muda a trajetória da tua vida. Basta apenas você fazer como Simão. Simão era religioso. Simão tinha a cultura religiosa dele. Porém, quando ele se encontrou de verdade com Jesus, aí sim, ele com a sua família, irmãos, se dedicou, se envolveu, aceitando a Jesus, percebendo que era Jesus que as Escrituras testificava, falava, dizia dele. Então, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, eu quero encerrar nesta manhã dizendo a você que se você está agora passando por um momento difícil, o Senhor pode mudar a história da sua vida. Posso lançar o convite? Eu quero, com a autorização do nosso evangelista, lançar o convite. Dizer a você, meu querido ouvinte, irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor,